Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Feliz Ano Novo primeiro, né? Espero que vocês tenham passado bem as festas, Natal, Ano Novo. E esse vídeo não era pra ser o primeiro vídeo do ano. O primeiro vídeo do ano era pra ser sobre The Last of Us, que vai sair ainda essa semana. Mas ontem a gente foi surpreendido pela Netflix, logo nos primeiros dias do ano, com a notícia do cancelamento de 1899. E eu vim aqui pra gente falar um pouquinho do que pode ter acontecido para essa série ser cancelada nem 2 meses depois do lançamento. Bom, eu como grande fã da série Dark, estava muito ansiosa pro lançamento de 1899. Cheguei, inclusive, a fazer um vídeo falando sobre as teorias, do que estava sendo falado a respeito dos trailers, do que se imaginava que seria a série. Mas quando eu assisti, eu não fiz um vídeo falando exatamente, analisando e falando a minha opinião a respeito da série. Então vamos aproveitar esse vídeo que eu vou falar sobre os motivos do cancelamento, os motivos que eu imagino que sejam a razão do cancelamento. E eu vou aproveitar para já falar o que eu achei da série, o que eu gostei, o que eu não gostei. E então vamos lá. Bom, eu como grande fã da série Dark, tava muito ansiosa pro lançamento de 1899. Cheguei inclusive a fazer um vídeo falando sobre as teorias, do que estava sendo falado a respeito dos trailers, do que se imaginava que seria a série. Mas quando eu assisti, eu não fiz um vídeo falando exatamente, analisando e falando a minha opinião a respeito da série. Então vamos aproveitar esse vídeo que eu vou falar sobre os motivos do cancelamento, os motivos que eu imagino que sejam a razão do cancelamento. E eu vou aproveitar para já falar o que eu achei da série, o que eu gostei, o que eu não gostei. Antes do lançamento, a divulgação dos teasers e do trailer foi muito grande, o que fez o hype de todo mundo aumentar, principalmente por ser dos mesmos criadores de Dark, que foi um grande sucesso da Netflix. E eu entrei nessa junto, eu tava no meio desse pessoal que tava no hype. E eu gostei muito da série, foi uma das minhas séries favoritas do ano, inclusive. Mas eu não vou negar que não tiveram pontos que deixaram a desejar ou que me desanimaram um pouco enquanto eu tava assistindo. Mas assim, isso tem mais a ver com a velocidade que as informações eram dadas na série do que com a história propriamente dita. Da história no geral, eu gostei e eu acho que teria um futuro muito bom caso a série fosse continuada, tivessem outras temporadas. Então vamos lá. Os 4 primeiros episódios, eles são total e puramente introdução e apresentação de personagem. Eu, particularmente, achei essa parte um pouco demorada demais. Eu acho que não precisava ter apresentado tantos personagens tão lentamente e que a história poderia andar mais rápido, o que prenderia muito mais a gente na história do que algumas pessoas ficaram presas. Algumas pessoas realmente reclamaram que a série é meio chata no começo. E assim, a partir do 4º episódio, o negócio começa a andar, o mistério começa a ser entregue, os motivos por trás. Lógico, a partir do 2º já dá pra entender, eu particularmente entendi, né? Que é uma simulação. Mas isso começa a ser explorado realmente a partir do 4º episódio. Um primeiro ponto que eu esperava mais foi a cena do chá, porque eu achava que aquela cena do chá teria, assim, um sentido muito maior e aparentemente lá foi só um bug da simulação em que todo mundo tomava as coisas junto. Tudo bem, né? Eu esperava que isso acontecesse em um momento em que as coisas já estivessem aparecendo, andando e, sabe, já tivesse um negócio uau. Mas tudo bem, né? Tudo bem, faz parte da história. Às vezes a gente espera muito do trailer e, né, não é assim. E voltando ao que eu tava falando dos 4 primeiros episódios, passado esses 4 episódios, a história começa a andar e tudo mais. Só que assim, são muitas as perguntas que ficam pra gente. E são poucas as respostas que são dadas. Esse eu acho que foi o problema maior de todos. O Daniel foi o meu personagem favorito durante a série. Ele foi o personagem que mais me cativou, que eu mais fiquei apegada, assim, sabe? Eu gosto de me apegar aos personagens quando eu assisto alguma coisa. E ele e o Elliot foram os personagens que mais me cativaram. Até porque dá pra ver que ele tá ali, tipo, dando a vida pra tentar tirar a Maura de dentro da simulação. Ou não, né? Não sabemos agora porque a série foi cancelada. Mas ele, tipo, dava pra ver que ele... Nossa, aquele personagem ali, tipo, tava fazendo de tudo. Então eu acho que por isso também que eu me apeguei mais a ele do que a outros personagens. E falando dos personagens, a gente passa a conhecer meio vagamente a história dos personagens secundários na série. A gente conhece um pouquinho da história de cada um. E a gente conhece mais detalhadamente a história dos principais, que são o Daniel, a Maura, o Elliot e o Ike.
Só que assim, mesmo sendo as histórias mais desenvolvidas, elas ainda assim deixaram muitas perguntas. Ficou muita coisa em aberto. E eu não sei vocês, mas essa foi a impressão que eu tive. Deixa aqui nos comentários, inclusive, o que vocês acharam, qual foi a impressão de vocês. Se vocês também se incomodaram um pouco com isso, se incomodaram com o fato de não ter muito desenvolvimento nos 4 primeiros episódios, que eu vou adorar saber. E nas poucas respostas que a gente teve, a gente descobre que a família do Ike morreu, que as filhas e a mulher dele morreram num trágico incêndio. Mas aí também fica aquela sensação, putz, será que elas estão mortas mesmo? Será que é isso? Porque assim, a simulação podia ser de qualquer coisa. Eles poderiam muito bem estar no navio fugindo de algo ou estar numa nave intergaláctica fugindo de algo. Mas será que aquelas lembranças são reais? Porque aparentemente eles plantam lembranças também na cabeça das pessoas. Então sempre fica essa dúvida. E a mesma coisa acontece quando a gente descobre sobre a Maura, o Daniel e o Elliot. Porque a gente descobre que a Maura e o Daniel são casados e o Elliot é filho deles. Só que em um determinado momento aparece o pai da Maura, que também tá preso dentro da simulação. E ele conta pro Elliot que ele, na verdade, é a causa daquela simulação. Que a Maura criou aquilo pra impedir que ele morresse. E ele fala, não, você tá mentindo, isso aí que você tá me falando não é verdade. E aí ele fala que quem tá mentindo na realidade é o Daniel. E a gente não consegue saber quem tá mentindo, quem tá falando a verdade. Porque qualquer um pode enfiar uma memória falsa na sua cabeça. Então, essas foram as muitas perguntas que ainda ficaram. Quem tá contando a verdade? Quem tá mentindo? O que é real? O que não é real? E aí a gente não chega em conclusão nenhuma. Ao mesmo tempo que a gente recebe respostas, a gente substitui essas respostas por mais perguntas. O que eu genuinamente acredito que tenha sido proposital, tá? Essa parte de ficar substituindo respostas por perguntas o tempo todo e não dar certeza de nada, eu acho que foi proposital para no final amarrar tudo com uma resposta para todas as nossas perguntas. Mas é nesse ponto que eu acho que se difere muito de Dark, porque muita gente falou assim, não é tão boa quanto Dark. Realmente, ela é boa, mas Dark era ainda melhor. Mas eu acredito que seja por essa velocidade, porque Dark, eles entregavam muita coisa pra gente. Por mais que a gente só descubra sobre o loop temporal no fim da terceira temporada, a gente tinha muitas respostas durante as outras temporadas. Então isso não ficava cansativo, não fazia ficar muito maçante. Além disso, eu achei a trilha sonora de Dark mais interessante do que de 1899, pra falar a verdade. Mas a gente não tá falando disso. Falei tudo isso pra chegar no ponto de falar a respeito do cancelamento. Porque apesar de tudo isso, por mais que não chegue a ser Dark, ser tão boa quanto Dark, a série foi super assistida. Ela ficou entre as 10 mais da plataforma durante semanas. E além disso, ela teve mais de 257 milhões de horas assistidas. Então, não dá pra gente falar que foi, flopou a série. Não flopou. Foi ótima a série, ela foi super assistida. Então, não foi por esse motivo o cancelamento, embora tenham existido críticas a respeito da série. O que eu acredito que tenha pesado realmente para essa decisão de cancelar a série por parte da Netflix tenha sido a acusação de plágio feita pela Mari Konin, uma quadrinista, que apontou que vários dos elementos visuais e criativos que foram usados na série teriam sido plagiados de uma história em quadrinhos que ela publicou em 2016. O que na época foi refutado pelos criadores da série. E assim, o campo dos direitos autorais, ele é um pouco complicado, ele é bem sensível de se mexer, de saber e definir o que é plágio, o que não é plágio, o que é referência, o que não é referência, mas eu realmente acho que isso pode ter sido a causa do cancelamento da série, mas a gente nunca vai saber. E é triste ver uma série que prometeu tanto ser cancelada logo na primeira temporada, uma história que poderia ser contada de uma forma maravilhosa, com um gancho incrível que foi deixado no final da primeira temporada. Não ter uma continuação é realmente cruel. Mas, infelizmente, não teremos. Dona Netflix veio tesourando as nossas expectativas logo no segundo dia do ano. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa decisão da Netflix. O que vocês acham que realmente aconteceu e qual foi o real motivo para esse cancelamento. Que a gente conversa mais aqui nos comentários. Deixa o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Ativa o sininho também, muito importante. E é isso. Um beijo e tchau!